Olá, tudo bem com você? Espero que você que me assiste esteja bem. E se não tiver, vai ficar, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra você que me assiste uma técnica do medo visualizado, criação minha, eu que criei nesses últimos dias. Veio também com uma inspiração divina. Eu só fui escrevendo, só foi vindo na minha mente, no meu pensar. Eu só desenho aqui a estrutura também para vocês começar a entender como é que funciona a questão do medo. O porquê que você sente medo, sabe? Medo do quê? E qual a raiz, certo? Sabe? E assim, ficou muito bonito. Tipo, a estrutura aqui é bem diferente. Olha só como ficou. E justamente foi por isso que eu coloquei o nome para essa técnica do medo visualizado, para que você comece a compreender e entender o medo. E aqui, ó, existe várias, né, facetas, né, várias linhas, setas, círculos, sabe? Onde você vai começar a perceber quais são, né, as tendências de ter medo, as origens, as raízes, né, as suas também funções enquanto vida social, enquanto vida sentimental, financeira, enfim, um pouco de tudo, tá? Então aqui você vai começar a perceber, né, nessa estrutura aqui, né, que cada seta dessa aqui, ó, ela tem uma parte específica sobre o medo. Então agora eu vou mostrar para vocês cada uma delas, explicar as suas origens e seus significados, tá bom? Então, aqui foi desenhado um círculo maior com a palavra medo escrita em maiúsculo para justamente dar essa impressão que o medo é grande. Aqui, ó, essa seta simboliza a mãe e aqui simboliza o pai, sendo que a mãe e o pai são os principais da sua origem, né, do seu nascimento. E o medo, ele pode ocorrer através da concepção da sua mãe, da gestação, do nascimento e a sua criança interior, que seria a sua infância. Aí justamente seria o medo, né, também da relação entre o pai, que você não teve, ou com a sua mãe. Essa linha aqui um pouco, né, ondulada, é o medo de ser você. Então, provavelmente, você tem medo de ser você. Aqui, essa aqui simboliza o medo do desemprego. Essa aqui, ó, do julgamento alheio das pessoas. E essa aqui, ó, é o medo da escassez. Tá vendo? Ó. Essa aqui são as 3 setas principais sobre a religião, o trabalho e o governo. Religião por causa dos dogmas, crenças sobre Deus, que algumas religiões impõem a seus fiéis. Então as pessoas têm um certo medo, né? Um medo religioso. E aqui também tem um medo do trabalho, né? Se você trabalha como CLT, seja o que for, você segue leis, regras, normas, né? Que tem aquele vínculo empregatício. Então você segue regras, então você tem medo também de não ser valorizado, de ser mandado embora, de não conseguir cumprir o horário, de faltar. Então esse medo é justamente o medo de não ser congruente e fiel ao teu trabalho, certo? E o governo, porque seguimos também algumas regras, normas, enquanto cidadãos. Acho que é assim que fala, não sei. Me corrijam depois. Então, o sistema político, ele justamente segue também algumas normas e impõe, né, os seus direitos e deveres. Sendo que isso também é um trabalho vice-versa, enquanto cidadãos, nós temos que seguir nessas regras e leis, né? E também tem os nossos deveres e direitos para com o governo e vice-versa. Só que, infelizmente, né, o governo, não generalizando, existem muitas injustiças, irregularidades,
para com seu povo e principalmente os mais necessitados, certo? Então tem esse medo de ficar desamparado pelo governo. Essa seta aqui como se fosse um raio é justamente o nosso cérebro e corpo aqui nesse círculo, que é o medo natural do corpo humano, que é a famosa, né, duas palavras, né? Fuga ou luta. Então, alguma situação externa que vai ser realizada, né, ou que pode acontecer por terceiros também, vai fazer com que o medo, né, sendo algo natural e comum e normal do corpo humano e do cérebro, entrar em ação através de uma situação de perigo, certo? Aqui mais para baixo temos o medo de rejeição, traição, humilhação. Rejeição por parte de relacionamentos afetivos, amorosos, de amizade, interpessoais, profissionais, familiares. Traição também de amizades, relacionamentos, trabalho, família. E humilhação também da mesma forma. Então são 3 setas principais aqui embaixo do círculo sobre a rejeição, traição e humilhação. E aqui temos também essa linha, seta principal aqui da base, medo da morte. Então, todo ser humano sabe que um dia vai morrer de alguma forma. Então, algumas pessoas vivem no medo de que a qualquer momento da sua vida elas podem morrer de alguma forma, de doença, de alguma situação externa, enfim, né? São vários fatores que podem ocasionar a morte de uma pessoa. Então, temos também um medo, né, da morte. Essas 3 setas aqui simbolizam o medo de mudanças, de futuro e de leis. Mudanças, sejam elas de mudar de cidade, de emprego, de amizades, de relacionamentos, de casa, enfim, né, mudanças que são, né, externas também. E aqui, o medo do futuro. Então, algumas pessoas começam a ter um certo receio, ansiedade, medo de como vai ser o futuro delas, já que o futuro delas depende delas. As leis aqui simbolizam também as regras impostas, né, mediante de algum comércio, de algum trabalho que você exerce, de algum lugar que você vai e frequenta, sejam elas religiosas, espirituais, leis também sociais, de convívio entre as pessoas, leis penais, da justiça, do governo. Também tem a questão educacional, né? Leis das escolas, faculdades, sabe? Leis também de convívio pessoal entre crianças, adolescentes, idosos. Então são vários órgãos, né, que existem no mundo inteiro que seguem suas leis e tem que ser seguida. Então existe esse medo de quebrar as regras dessas leis. Essa aqui, essa outra linha aqui com essas 5 setas simboliza o medo, né? Que é fobias, pessoas, cidades, comércio e os 4 elementos naturais da natureza: o ar, a terra, o fogo e a água. Vamos para a fobia. A fobia seria um medo peculiar e particular de cada um. Então pode ser medo de viajar de avião, de altura, de algum objeto, de algum animal. Sabe essas fobias que é um pouco assim, né, de cada um mesmo. Aqui seria um medo de pessoas, por exemplo, medo de pessoas que têm uma certa autoridade, sejam elas professores, policiais, por exemplo, temos também pessoas que têm uma certa, né, impõem algum poder ali, então tem esse medo também. Aqui temos o medo que ocorre dentro de uma cidade, do comércio, por exemplo, medo de perder o ônibus,
de ser assaltado, de esquecer um documento em casa, de enfrentar filas, sejam em hospitais, em lojas, sabe? Ou também aquele medo, né, que é basicamente um pensamento intrusivo. Sabe quando você entra num comércio, sei lá, seja no mercado, numa loja, e você entra, tipo assim, só pra olhar. E a impressão que dá é que você tem medo de que alguém vai achar que você roubou alguma coisa. Isso já aconteceu com você também? Esse é um pensamento que vem, né? Poxa, eu vou entrar aqui e vão achar que eu vou roubar alguma coisa, que eu, né, só olhei e saí sem nada. Então são esses medos, né, incomuns também, né, que ocorrem no dia a dia, numa cidade e nos seus comércios. E como é que seria o medo em relação aos quatro elementos da natureza? A água seria justamente medos de se afogar, de vir também algum terremoto, né, que seria um medo, né, da terra, o terremoto, o fogo, né, o medo de se queimar, né, o vulcão entrar em erupção e tal, o ar, que seria, né, as chuvas, os raios, né, medo de cair um raio na sua cabeça, na sua casa. Então sabemos, né, que cada elemento aqui está o tempo todo, né, em ação, seja no ar, na terra, no fogo e na água. E todo ser humano tem algum medo pessoal ou coletivo em relação a cada elemento desse, certo? Então, pessoal, aqui é justamente essa representação do medo. Eu espero que vocês tenham gostado, achado interessante, tenham entendido, compreendido, e assim vocês vão começar a compreender, né, qual a origem do teu medo. Será que esse medo vem, né, da gestação, né, da sua mãe, da relação com teu pai na sua infância? Será que é uma fobia? Será que é medo que vem do futuro, da morte, da rejeição, do cérebro, do corpo? Será que é um medo natural, comum? Será que é o medo da religião, da escassez? Ou o principal, de ser você?